Eu sou Ivani Capellossa Naked, fundadora do Instituto Brasil Leitor e também personagem de São Paulo. Nós aqui no Instituto Brasil Leitor, nós entendemos que a leitura é como se fosse uma porta aberta para o autoconhecimento. Nós também podemos afirmar que nós nascemos leitores, né? Isso é uma colocação que o Instituto Brasil Leitor tem, porque ele entende que a criança, desde o seu nascimento, ela tem uma leitura de mundo e essa leitura de mundo já vai fazendo com que o seu conhecimento seja construído dentro de si, né? Quando a gente aproxima essa criança dos livros desde pequena, essa criança, ela passa a ter o livro como um brinquedo tanto quanto o outro. Por isso que neste ambiente que a gente tem de biblioteca holístico, onde a gente tem a interação da leitura com o brincar, é uma forma com que a gente faz com que a criança ela possa construir o seu próprio conhecimento neste ambiente. E o livro, então, ele passa a ser uma companhia tanto quanto o brinquedo, dentro da biblioteca. O livro participando disso faz com que a criança, já desde pequena, se torne uma leitora. O livro, ele passa a ser algo que existe na vida dela. Não precisa depois amanhã a gente dizer para essa criança que o livro é importante, porque o livro tem a sua importância já no brincar dessa criança desde cedo, né? Ele está presente. A gente chama essa primeira fase como letramento, né? O letramento da criança. Então ela vai descobrindo que aquilo que ela sabe, conhece na sua vida cotidiana, o que ela brinca aqui dentro de alguma forma está contido. Ela vai fazendo essa relação com a vida e o brincar dela dentro da biblioteca com o que ela encontra nas histórias do livro. E a partir dessas histórias, ela tem elementos para representar essa história dentro da biblioteca, né? Nesse espaço. Então ela pode, a partir de uma história e daquilo que ela já conhece da vida, ela pode fazer encenações, são as brincadeiras simbólicas que passam a existir dentro da biblioteca, e ela já, desde muito pequena, ela já faz então essa ligação com a vida real e o que ela tem dentro de um livro, né? O livro, então, ele estando ao lado das pessoas pela vida inteira, ele é um manancial de conhecimento, né, que passa a inteirar a vida da pessoa. Por isso que a gente diz que os livros são portas abertas para o autoconhecimento. Através deles e do que você lê e aprende nos livros, você se identifica como um ser, né? Você se relaciona, reflete sobre aonde você vive, com quem você vive, aos estudos, enfim, a carreira que você vai seguir, tudo isso te auxilia muito, né? O livro, ele realmente é uma porta aberta ao autoconhecimento, quer dizer, dali basta a pessoa querer. O mundo inteiro sempre perpetuou o seu conhecimento através da escrita, né? Seja o conhecimento através dos desenhos rupestres, que a gente tem ainda conhecimento, mas de alguma forma nós tentamos transmitir o conhecimento através de toda a nossa existência. Então, este conhecimento está aí para todos. Quando a gente permite que uma criança, então, se desenvolva tendo o livro ao lado, esse conhecimento está aberto a qualquer um que queira aprender. E ele estando já nos anos iniciais dessa criança, aquilo já está aberto para a criança, né? A primeira medida é na questão da educação, né? A educação é a base para para todo o desenvolvimento da sociedade. E dentro da educação, a leitura ser considerada um valor, né? Se nós valorarmos a situação e deixarmos livros disponíveis para toda a sociedade, desde a sua mais tenra idade, essa questão do analfabetismo e do analfabetismo funcional também pode diminuir drasticamente, porque o livro ele é muito forte, vamos dizer assim, né? Para que a pessoa possa se aproximar realmente do conhecimento. A minha família é uma família de imigrantes italianos e espanhóis. Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre teve um gosto muito apurado para ópera, sempre leu libretos. Quando eu nasci, minhas irmãs mais velhas já eram alfabetizadas. Eu tive uma mãe que adorava cozinhar e era boleira, doceira, vivia lendo os livros de receita
e minha avó, que gostava muito de moda, vivia com as suas revistas que ela recebia da Espanha de moda. Então, quando eu nasci, todo mundo na minha casa lia alguma coisa e eu era uma criança que estava ainda muito distante de poder ler. A minha vontade de ler começou desde muito cedo, né? E por ter convivido desde cedo com essas leituras todas dentro de casa, com as pessoas lendo, a leitura para mim foi uma coisa sempre muito rica, muito prazerosa e muito fácil. Olha, tem muitos. As pessoas às vezes me perguntam quais os livros que marcaram minha vida. Eu tenho uma péssima memória para nome de livro, autor. Eu consumo o conteúdo dos livros e me atenho pouco aos títulos, mas eu tive vários títulos que eu vou lembrando na minha vida, né? Assim, mas um que me impressionou muito quando eu estava no primeiro ano, né, que foi o livro Meu Pé de Laranja Lima, porque na minha casa era proibido falar palavrões e esse livro, Meu Pé de Laranja Lima, ele tem muitos palavrões, né? Então, foi nesse o primeiro livro que me fez ter um contato íntimo, me sentir íntima com aquilo que eu estava lendo, com aquela história, né? Porque eu podia ouvir todos aqueles palavrões e ninguém mais à minha volta poderia ouvir, e isso fez com que eu criasse já esse primeiro elo de intimidade, que um livro, ele é um momento de intimidade, é uma conversa, é um diálogo que você abre com outras pessoas, né? Esses foram os livros do Monteiro Lobato, porque quando eu era criança, esses eram os livros que realmente se davam para as crianças, né? Eu sou uma pessoa de 56 anos de idade, então não tinha uma quantidade de livros, vamos dizer assim, muito diferentes daqueles que eram dados para as crianças naquela época, né? E depois, crescendo, eu tive vários livros, né? Eu tive Os Miseráveis, que na minha adolescência foi muito importante. Teve inúmeros livros, eu não saberia dizer, São Zorbo Grego foi um livro que me apaixonou muito, enfim, tiveram muitos livros, assim, eu não conseguiria dizer para você quantos, mas eu posso dizer que desde que eu fui alfabetizada, eu nunca parei de ler. Esse é um dos cenários que existe dentro da biblioteca. Por esse cenário a gente entende muito essa relação da leitura de mundo da criança, né? E dessa interação do brincar com essa leitura de mundo que ela faz. Porque o brincar de casinha, é muito fácil a gente entender que essa criança brinca de casinha porque ela está vendo a sua mãe, seu pai, seu avô, a sua avó, ou até mesmo uma cena de filme, né? Que tem uma relação, uma visão, um cenário como esse cozinha, ela entende isso e ela traz essa brincadeira para dentro da biblioteca. Por isso que a gente entende que o brincar dessa criança na biblioteca é a experiência, o exercício da leitura de mundo que essa criança faz. Nesse mesmo cenário a gente pode trabalhar muitos temas, a gente pode trabalhar a questão do meio ambiente, como é que a água, da onde que a água vem, a água nasce da torneira, né? Porque para criança as coisas são muito concretas, né? Então você começa a trabalhar as questões de meio ambiente, você pode trabalhar as formas, as cores, né? Então tudo aquilo que esteja relacionado com a matemática, como por exemplo, quantas maçãs você precisa fazer para uma torta. Você entra na questão do meio ambiente, ao tratar da água, quando você pega um livro, por exemplo, como esse daqui, que fala sobre as compras, porque as compras estão diretamente relacionadas às questões do meio ambiente, né, da sustentabilidade. Um único cenário, você pode trabalhar muitas questões de formas diretas e indiretas com a criança, né? Você pode construir vários saberes com a criança dentro de um cenário como esse. Quando você coloca uma biblioteca como esta aqui, onde a gente faz essa interação do ler com o brincar, e é onde a gente trabalha a autonomia da criança, ou seja, a criança ajuda a montar esta biblioteca, ela abre todas as caixas, ela vê, ela tira os brinquedos. Isso faz com que a curiosidade,
que é a maior, vamos dizer, o maior mote para o aprendizado da criança, né? Essa curiosidade ela é despertada e a partir disso, essa criança então começa a ter um mundo vasto à sua frente, ela começa a descobrir, por sua curiosidade, a vastidão do conhecimento que a gente coloca dentro dessa biblioteca, né? Isso faz com que a criança, essa curiosidade despertada, faz com que essa criança, ela passe para um estágio de conhecimento, ela se desenvolva a partir de então, porque esse é um cenário que o educador ele pode trabalhar de uma forma construtiva com essa criança e o próprio momento dela de arrumação desta biblioteca já faz ela descobrir, é uma explosão de palavras novas. Essa curiosidade, ela faz com que a criança descubra na biblioteca muitas coisas que ela desconhece. A partir que isto é iniciado na criança, esse conhecimento não tem mais fim, essa busca pelo conhecimento não tem mais fim. O que acontece é que normalmente às vezes a gente cerceia essa curiosidade da criança. A gente não dá um ambiente rico para que ela possa aprender, né? Não dá os estímulos, brincadeiras, brinquedos e livros para que ela possa, através da sua curiosidade, descobrir novas coisas. Muitas vezes a gente não responde para essa criança aquilo que ela está perguntando, né? Não permite que essa criança, muitas vezes, a gente esteja lendo uma história e ela possa explorar uma outra coisa. Então, há muitos mecanismos que a gente cerceia essa criança quando ela está no auge da sua curiosidade e da sua criatividade também. Por exemplo, eu estava numa escola outro dia que a gente fez a pesquisa e a coordenadora pedagógica estava me contando de um trabalho que estavam fazendo. Eles primeiro analisaram de um livro que tinha na biblioteca Os Animais da Floresta. Depois eles analisaram uma história onde o lobo era uma criatura má, tá certo? Então eles começaram a fazer a junção disso, do lobo que está na história ao lobo que estava no outro livro e perguntaram se esse lobo era verdadeira. A partir de então, como eles fizeram essa ligação entre o personagem do lobo nos dois livros, o que eles fizeram? Eles levaram as crianças para o zoológico para conhecer um lobo de verdade, né? Então é essa interação que a gente propicia com a biblioteca, o que existe na vida real de cada criança e o que existe aqui dentro, todo o conhecimento que a gente oferta, a criança tem com este conhecimento que vem dos livros, ter a relação dos personagens desse livro, da situação que está exposta nesse livro, ela tem o cenário, tem os personagens dentro da biblioteca para brincar. Então, quando ela faz essa interação e ainda a escola ajuda a que isso seja transportado para a vida real, é o cenário perfeito que a gente entende como o ciclo completo, né, da informação que tem dentro de um livro. Ela migrou para todas as situações, né? Ela migrou para o próprio brincar, quer dizer, a criança encontrou aqui dentro a complementação daquilo que estava dentro do livro e a curiosidade da criança, então, questionada à professora, foi saciada porque eles acabaram levando a criança que contestaram, então, a realidade da existência de um lobo, já que aqui ele era um animal da floresta e aqui ele era um bicho ruim, né? Houve o questionamento da existência real desse lobo. Elas levaram as crianças para um passeio no zoológico para mostrar esse lobo. Então, este é o cenário ideal, vamos dizer, que a gente imagina que uma biblioteca pode propiciar dentro de uma escola, né? Os nossos móveis na biblioteca, né? Eles já têm uma historinha muito bacana em cima deles. O compensado é feito já de madeira certificada, a nossa fórmica já é feita de papel reciclado. É um móvel que ele é todo arredondado, né? Ele é todo pensado para que a criança possa manuseá-lo. Todos os nossos móveis têm rodinhas, né? O móvel ele passa a ter um outro significado nesse mesmo ambiente. Esse daqui, por exemplo, ele fecha e ele vira um castelo. Então ele sai da sua função de estante e ele passa então já para uma função de imaginação e de brincadeira com a criança, que ele é um castelo. Nessa questão que a gente fala da importância da cultura local, por exemplo, esse daqui tem um desenho de cidade, né? Há outros móveis que têm desenho de campo, de floresta, de área rural.
Os desenhos dos móveis também vão mudando.